Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. Nesse vídeo de inspiração de hoje nós trouxemos o livro aqui Consciência e Mediunidade do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, tá? Então, um livro muito legal que fala sobre mediunidade, focado na mediunidade, mas que também nos ajuda a descobrir o nosso eu interior para que nós possamos, né, complementar o entendimento da mediunidade em nós. O autoconhecimento, gente, é muito importante para o médium, tá? Então eu vou ler aqui, como esse livro é em questões, assim como o Livro dos Espíritos, vamos ler aqui a questão número 33 dele, que diz aqui, ó, ao analisar-se, o ser dá-se conta da existência de tendências e características estruturais que se antagonizam, agindo no interior para a periferia, causando conflitos. Como entender essa dualidade de opostos e resolvê-la? Olha só que legal, essa dualidade do ser humano. E ele diz aqui o seguinte: com perspicácia admirável, Jung estabeleceu que em todas as circunstâncias estão presentes muitos símbolos que dormem no seu inconsciente. Um grande pluralismo que deve ser controlado até atingir um sentido de unidade, de unificação dos termos opostos em uma única manifestação de equilíbrio. Utilizou-se assim das expressões Yin e Yang presentes na existência humana de todos, numa representação do masculino Yang e do feminino Yin. O primeiro é ativo, dinâmico, forte, rico de movimento, de calor, a claridade. Ele está falando da simbologia do Yin e do Yang. O outro, Yang, é passivo, repousante, frágil, sem muita atividade, frio, a sombra. Tá? Então ele está falando disso da cultura chinesa, do Yin e do Yang. Esses aparentes opostos produzem conflitos porque no momento em que se pensa ao fazer algo, ou algo fazer, melhor, né? De imediato a ideia surge em sentido contrário no íntimo, para não realizar. Deseja-se prosseguir e ao mesmo tempo parar. O desafio surge para tentar conquistas, enquanto outra parte trabalha para permanecer sem novas experiências. Ele está falando de uma luta interior, quando nós temos um desejo e temos uma luta interior para fazer ou não fazer, executar ou não executar, agir ou não agir. E ele continua, são, sem dúvida, as expressões do masculino e do feminino latente no ser. Tá? Vejam que não tomem isso diretamente como homem e mulher, esse masculino e feminino. Ele está falando aqui relacionado ao Yin e o Yang. Tá? Porque muita gente vai dizer assim, então o feminino é isso, o masculino é aquilo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está associando ao Yin e Yang. Tá? Vamos manter no campo do estudo científico. Tá? E ele continua, na antiguidade, o misticismo oriental em forma de sabedoria trabalhava a pessoa para saber conduzir uma e outra força com equilíbrio. Veja a importância do que ele falou, conduzir as duas forças com equilíbrio, conforme a situação, terminando pela produção do equilíbrio, que é o resultado da harmonia de controle, nos momentos adequados para tal ou qual manifestação interior. Nessa fase, a de harmonia é possível separar-se o que é bom do que é mal, o justo do arbitrário, identificando os opostos e dando um sentido do perfeito equilíbrio a si mesmo, em identificação com o cosmo. Olha só que legal. Então, a ideia do pensamento que eles estão demonstrando, relacionando ao Jung, né? O Carl Gustav Jung, da psicologia, né? Ou da psicanálise, desculpe agora se eu errei, tá, gente? É que eu não sei. E relacionando ao Yin e o Yang, a dualidade, fazer ou não fazer. Eu vou para um lado mais trevoso ou para um lado mais iluminado. Tá? Então vejam. Parece interessante. A minha assistente do Google aqui está resolvendo opinar nas situações do livro, desculpem. Então, ele dá aqui a questão da identificação com o cosmo.
né? Inclusive, existe aquela dualidade, né, do caos e o cosmos, né, que isso vem da mitologia, né? Caos é o descontrole, é uma série de outras coisas, e o cosmo é mais o equilíbrio, né, é mais uma sincronicidade. Então vamos aqui continuando o livro. Jung ainda pode identificar a dualidade existente nas criaturas, a que deu as denominações de ânimos e ânima, que estão sempre presentes nos sonhos. O ânimos como sendo a representação masculina nas atividades oníricas das mulheres e a ânima nas dos homens, então é o contrário, né? Como simbolismo presente das mulheres que repetem os grandes vultos mitológicos, históricos, religiosos presentes nas histórias, fantasias e mitos dos povos de todas as épocas, proporcionando as associações e vivências psicológicas conforme a estrutura interior de cada qual. Concordando com o pensamento do admirável investigador da psique humana, somente nos encorajaríamos a propor que nessas representações oníricas, muitas das personagens ânimos e ânima são as reminiscências das revivescências das vidas anteriores, arquivadas no inconsciente de cada um, graças ao perispírito ou corpo intermediário entre o espírito e matéria. Ele ainda faz uma associação, isso aqui não é do Jung, aí ele está associando essas vivências, todos esses caracteres da personalidade ao ânimos e ao ânima, ao cosmos, e eu adicionei aqui o caos, ao yin e ao yang, e ele ainda disse que essas reminiscências e revivescências, né, essas lembranças e essas vivências aqui, são relacionadas também às vidas anteriores arquivadas no inconsciente, tá? E ele está aqui tem uma referência do livro Vida, Desafios e Soluções, capítulo 7, item Análise do Inconsciente. Ele está fazendo a referência a um outro livro. Por quê? Porque esse livro aqui é um livro de pesquisa, de estudo, então ele referencia outros livros também. Então, meus amigos, viram aqui a referência que ele dá, como nós temos a dualidade do nosso pensamento. Todos nós, nenhum de nós nasceu na Terra aqui anjo, coroado, e veio aqui, não tem nada de mal dentro de si, não sabe por que caiu aqui na Terra, né? Todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado mal, em diversos níveis, em diversos patamares. Temos os nossos apegos, nossos egoísmos, nossos orgulhos exacerbados, nossa sensualidade, nossa sexualidade. Nós temos diversas nuances, um range gigantesco dessa dualidade. Então, uma pessoa pode ser, por exemplo, muito boa com a sua mãe, mas em relação a outras pessoas na rua, ser criminosa. Né? Como nós vemos aí a relação, né, dos bandidos, né? Muitas vezes ele é um carrasco na sociedade, mas em casa com a sua mãe ele é um doce, ele é um exemplo e muitas vezes melhor que muitos dos melhores filhos que não praticam crimes. Então vejam que existe essa dualidade constante nas pessoas. Então são coisas que nós temos que pensar. Às vezes um artista, por exemplo, ele pode ser muito bom e delicado nas artes, mas ele pode ser um déspota com as pessoas, ele pode ser ignorante, ele pode ser horrível. Então vejam que existem muitas e muitas nuances que despertam o que dentro de nós? O pensamento do autoconhecimento. Onde está o meu yin e o meu yang? Onde está o meu ânimos e o meu ânima? Onde está o meu caos e o meu cosmos? Como eu posso me equilibrar? Onde eu preciso trabalhar para melhorar a minha consciência, o meu nível de consciência espiritual, a minha mediunidade, para eu poder identificar onde estão os pontos onde os maus espíritos podem me influenciar. Vejam como é importante o autoconhecimento. Então aí você vai passar a se autoanalisar. Então vejam, meus amigos, a importância desse livro aqui de estudo, Consciência e Mediunidade, do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, com referência aqui a vários livros, vários tipos de estudo, uma diversidade de perguntas que nos remete a muitas coisas. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço, até o próximo vídeo de inspiração.